Além disso, além desses dispositivos de segurança, outra medida de segurança é a capacitação dos trabalhadores que são operadores tanto de motosserra e motopoda, né? Eles têm que ter um treinamento semipresencial ou presencial, quer dizer, parte dele pode ser semipresencial, ou a parte teórica, tá? A parte teórica. A parte prática de utilizar os equipamentos tem que ser presencial. A horária mínima de 16 horas, com conteúdo programático constando no manual de instrução, e os seguintes com esses conteúdos básicos que nós trouxemos antigamente, era 8 horas de treinamento e só com conteúdo do manual de instrução. Nós agora ampliamos esse treinamento para 16 horas e trouxemos os seguintes conteúdos básicos que também tem que ser ministrado. Risco no uso de motosserra e motopoda. Ruído, vibração, queimaduras, partes constantes, manuseio de combustível e lubrificante, afiação de correntes e motosserra. Tudo isso tem que passar para quem vai ser capacitado como operador de motosserra e motopoda. Técnicas de corte de árvores, por isso, gente, que tem que ser presencial. Como é que eu vou ensinar um cara a fazer uma afiação de uma corrente de forma online? Porque presencial eu mostro para ele. Se ele estiver fazendo errado, eu já corrijo na hora como é que ele faz a afiação correta da corrente. Como é que eu vou ensinar o cara a derrubar uma árvore? Direcionamento da queda, tá? Desgalhamento, traçamento dessa árvore depois de derrubada, que eu vou dividir ela em partes menores. Como é que eu faço esse traçamento? Quer dizer, se presencial, se ele estiver fazendo errado, eu paro ele e mostro corretamente como é que ele faz no presencial. Online não tem jeito. Ele vai assistir e se não pegou direito, ele vai fazer errado. E aonde que ele vai fazer isso? Na casa dele? Então, esse treinamento tem que ser presencial. Por quê? Tem que levar para ele para uma área de reflorestamento ou de silvicultura e dar esse treinamento para ele. Postura correta para preservar a coluna vertebral e manter o equilíbrio durante a operação de motosserra e motopoda. Então, pessoal, além daquilo que está no manual de instrução, tem que ter esse conteúdo básico. Isso tem que ter dentro de 16 horas. Os outros equipamentos similares à motosserra, que é a derriçadeira e a roçadeira costal, tem que ter um treinamento semipresencial ou presencial. Quer dizer, parte dele pode ser semipresencial, ou a parte teórica, tá? A parte teórica. A parte prática de utilizar os equipamentos tem que ser presencial. E esse treinamento é com carga horária mínima de 4 horas. E ele tem que seguir o conteúdo do manual de instruções. Então, ele vai ser dividido 2 horas a parte teórica, que está no manual de instrução, que pode ser semipresencial, e 2 horas presencial, que é a operação segura da própria máquina. Aqui, por exemplo, você tem uma roçadeira costal, tá, que o trabalhador prende, né, e vai só fazendo a derriçadeira, a gente já viu lá na frente, né? Bem, pessoal, além disso, né, o pregador rural, além dessa capacitação para motosserra, motopoda, derriçadeira, roçadeira costal, também tem que capacitar os trabalhadores, aquilo que eu falei no início, para a operação de qualquer tipo de máquina, seja autopropelida, seja estacionária, tá? Ele tem que ser capacitado, né, nesse tipo de máquina que vai operar. E quais são as exigências para a capacitação desse trabalhador? Que essa capacitação é uma medida de segurança. Por exemplo, aconteceu um acidente, uma das primeiras coisas que se olha era se o trabalhador era capacitado para operar a máquina. O trabalhador não é capacitado. Então, a máquina, por exemplo, o trator agrícola, pode ter todos aqueles dispositivos de segurança que eu mostrei para vocês ainda há pouco, mas ele não é capacitado, então já houve uma negligência, né, e uma imprudência do empregador permitir
um trabalhador que não é capacitado, mesmo o equipamento, no caso um trator agrícola, tenha todos os dispositivos de segurança. Por quê? Uma das primeiras coisas é a capacitação do trabalhador. Aí, o equipamento com os dispositivos de segurança e o trabalhador devidamente capacitado para operar aquele equipamento. Então, a capacitação deve ocorrer antes que o trabalhador assuma a função de operar a máquina, ser providenciada pelo empregador ou equiparado sem ônus para o empregado, tá? Então, o empregador é que tem que providenciar a capacitação, não o empregado fazer por conta dele. Ser específica para a máquina, equipamento ou implemento, o empregado irá exercer as suas funções. Se ele opera um trator agrícola, ele é capacitado para operar trator agrícola, independente do modelo. Se ele opera uma colheitadeira, ele é capacitado a operar uma colheitadeira. Se ele opera uniporte, o que é uniporte, pessoal? O uniporte é um equipamento autopropelido que faz a aplicação de agrotóxicos, parece uma aranha. Ele é capacitado para operar uniporte. Se ele opera aquela maquinazinha estacionária que nós montamos, que vai picar e triturar, né, o material para produzir a ração, ele é capacitado naquela máquina. E ele pode operar mais de uma máquina? Pode, só que ele tem que ser capacitado em cada máquina que ele irá operar. Continuando, respeitar o limite diário de jornada de trabalho. Então, a capacitação tem que ser, no máximo, 8 horas por dia, né? No dia de trabalho, ou seja, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, normalmente sábado 4 horas, porque jornada de trabalho são 44 horas semanais. Não pode ser dado no domingo, nem feriado. É durante a jornada de trabalho que tem que ser dado treinamento para o trabalhador. Esse treinamento tem que ser ministrado por quem? Pode ser ministrado pelo serviço especializado em segurança no trabalho rural do empregador, pelo fabricante da máquina, órgãos e serviços oficiais de extensão rurais, instituição de ensino de nível médio e superior em ciências agrárias, pelo Senar, entidades sindicais, os próprios sindicatos pode dar esse treinamento, associação de produtores rurais, associação de profissionais, cooperativa de produção agropecuária ou florestal, ou profissionais qualificados para este fim. Agora, a supervisão desse treinamento tem que ser para o profissional habilitado, que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos alunos. Discentes são os alunos, tá? Discentes são os alunos, docentes são os professores. Então, tem que ter um profissional habilitado, né, que se responsabilizará pela toda a adequação desse treinamento, né? E o conteúdo desse treinamento, onde será encontrado? Na própria NR31 tem o conteúdo para esses treinamentos, tanto para a máquina estacionária como para a máquina autopropelida. Bem, pessoal, continuando, né, o programa de captação de máquina estacionária deve abranger as partes teórica e prática. A de máquina autopropelida deve atender o programa de captação com etapas teórica e prática, carga horária mínima de 24 horas, distribuída em no máximo 8 horas diárias, com respeito à jornada diária de trabalho. É aquilo que eu falei com você. Dentro da semana de 44 horas semanais de trabalho. Tá? Carga horária mínima de 24 horas. Máquina autopropelida, tá? E máquina estacionária. Quem define a carga horária, o número de horas da carga horária, é aquele profissional habilitado que será responsável pela supervisão do treinamento. Ele é que define, de acordo com o currículo mínimo que tem na NR31, ele divide o número de horas para a máquina estacionária. Agora, máquina autopropelida, sempre o mínimo é 24 horas, sendo 12 horas teórica e 12 horas prática, tá?
deve ter carga horária de 12 horas e ser supervisionado e documentado. Então, a parte teórica para a máquina autopropelida, 24 horas, e a parte, 12 horas a parte teórica e 12 horas a parte prática, tá? Além disso, pessoal, uma outra medida de segurança é que toda máquina, equipamento ou implemento deve possuir manual de operação, tá? Caso não se possua manual, tem que ser elaborado uma ficha de informação, tá? Para ficar à disposição dos operadores dessa máquina, seja as máquinas autopropelidas, seja máquina estacionária, seja implementos. Tem que ter o manual. Se o manual inexiste ou for extraviado, tem que ser elaborada uma ficha de informação, contendo os seguintes itens: tipo, modelo e capacidade, descrição da utilização prevista para a máquina ou equipamento, indicação das medidas de segurança existentes nessa máquina, instruções para utilização segura da máquina, equipamento ou implemento, com recomendações operacionais do fabricante. Se você tiver, se não tiver do fabricante, um profissional legalmente habilitado vai estabelecer essas recomendações, em especial quanto a limites de declividade, velocidade, carga e aplicação. Periodicidade, instruções quanto a inspeções e manutenções. Procedimento a serem adotado em situações de emergência, quando aplicável. Bem, pessoal, então, quer dizer, você não tem um manual, sumiu ou perdeu, não existe mais o fabricante dessa máquina, porque se existe o fabricante, normalmente você vai no site do fabricante e consegue tirar uma cópia desse manual dessa máquina, seja a máquina autopropelida, a máquina estacionária, o implemento agrícola. Se o fabricante ainda existe, você consegue tirar, né, pela internet uma cópia desse manual. Se não existe, você vai ter que contratar um profissional, né, legalmente habilitado para criar essa ficha de informação para você, porque é obrigatório. Aconteceu um acidente com essa máquina, aquilo que eu falei. Primeira coisa que nós vamos olhar, o operador era capacitado? Segundo, tem manual de operação? Não tem. Tem ficha de informação? Não tem. Pronto. Ah, mas ela tem todos os dispositivos de segurança, mas você não tem esses outros, né, mecanismos, né, de segurança que são necessários para a operação dessa máquina. Tá? Por quê? Essa ficha de informação ou esse manual tem que ficar disponível para o operador dessa máquina. É obrigatório, ele tem que ter uma cópia, né? Nem que seja, como a gente chama, né? Uma fotocópia, ou como se diz, né? Um xerox dessa ficha de informação, desse manual em mãos, para quando ele vai operar essa máquina. Pessoal, isso é que eu tinha para falar para vocês aí sobre esses nossos dois assuntos: medida de proteção pessoal, máquinas, equipamentos e implementos, que são as medidas de segurança para segurança e saúde no trabalho, nas atividades rurais, tudo isso baseado na nossa norma de segurança e saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, né, civicultura, exploração florestal e aquicultura. Espero que vocês tenham um bom proveito com esse material e obrigado a todos.